Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Isaac do aqui na área. Tem um tempinho que eu não faço um vídeo de análise de alguma série, de algum filme. Acho que por conta da pandemia e imprevistos da vida também, corre. Então eu dei uma paradinha no canal referente a isso. Mas tô voltando aqui, quero falar com vocês sobre o WandaVision, ou como alguns aqui no Brasil chamam de WandaVision. Primeira série da Marvel Studios, não da Marvel, da Marvel Studios, direção diretamente pro Disney Plus. Pode-se dizer que é a primeira série da Marvel Studios que faz parte do MCU, Universo Marvel no cinema, cinematográfico da Marvel. É diferente das séries da Marvel feitas pela Netflix, como o Justiceiro, o Demolidor, Punho de Ferro, e também as séries que foi feito para a ABC, que é a agência da Shield, e Os Fugitivos. E eu posso dizer, essa série é muito boa. Se você não assistiu, assista. Tá lá disponível no Disney Plus. Se você não tiver capacidade financeira de ter assinatura. Eu acredito que você consegue encontrar também na Baía dos Piratas. E é uma série muito boa. Eu acho principalmente a série que conta profundamente a percepção da personagem diante do luto dela e como ela constrói todo aquele, pode dizer, aquele aparelhamento para suprir a falta, a deficiência, o luto que ela tem. A gente pode ver pessoas ao redor que tentam entender aqui, tentam ajudá-la e acabam sendo influenciadas de uma forma ou outra. E querendo ou não, um fundamento da história dentro do universo Marvel. A série ela tem 9 episódios, ela é dividida nos 3 primeiros, ela tem um arco, uma sequência. Os 3 intermediários também, que começa a alternar entre o núcleo de fora e o núcleo de dentro, que aí eu vou explicar um pouquinho, e os 3 finais que finaliza como se fosse um arco só, e queira ou não, ele finaliza também todo o arco geral da série. Okay? No primeiro, segundo e terceiro episódio a gente vê ali a Wanda dentro de como se estivesse vendo dentro de um seriado de TV. E aí você começa com o episódio começa preto e branco, e aí mostra situações que se você assistir alguns seriados antigos de TV, também dessa época de 60, 70. Tem reprises que passam na TV às vezes, você pode encontrar na internet. Eu percebi que é um seriado preto e branco, que é um mais cômico, escrachado, entendeu? E aí tem situações que relembram muito aquela série A Feiticeira também, mas no preto e branco. E aí a gente percebe como tem a vivência dela com visão e o que está acontecendo ali naquela cidade, Westview. E aí você percebe que dentro dessa série você percebe que as pessoas são meio robotizadas. E aí você não entende o que está acontecendo. Ela está controlando essas pessoas. O que é essa série? O que é essa série que está se passando lá, o WandaVision, né? Que na verdade a série que a gente assiste é uma série dentro de uma série, independentemente. E aí a gente vê o desenrolar dos arcos e a gente vê que com o tempo, dentro do primeiro e segundo episódio, eles passam com a mudança de estética da série, e a série foi até ficar, sai do preto e branco, fica colorido. E aí com o tempo a gente vê eles tentando se enturmar com o pessoal do Westview e tal, como se fosse uma família que estivesse chegando numa cidadezinha pequena e estivesse construindo sua vida ali, e aí interagir com vizinhos e tentar se enturmar, por assim dizer. E no terceiro episódio a gente vê que a Wanda tem aquele sonho de família, e aí fica grávida do Visão, e aí um pouco tempo no episódio já os meninos nascem. E a gente vê, e aí esse episódio destaca duas personagens. Destaca a Agnes, que é a vizinha enxerida, e destaca a Geraldine,
Que não, a gente não sabe muito bem quem é, mas com o tempo a gente já destaca quem é essa pessoa. Ok? E além no final do terceiro episódio, que é que fecha aquele pequeno arco ali dos 3 episódios, a gente descobre que é Geraldine, que na verdade Geraldine é uma personagem que não fazia parte do seriado WandaVision e entrou ali e começou a participar. E aí, em determinado momento, a Wanda, após o nascimento dos seus filhos, ela expulsa a Geraldine do seriado e a gente descobre o que o seriado é. O seriado se passa dentro da cidade, dentro de uma redoma energética que cobre a cidade. E aí começa o arco dos 3 seguintes episódios. Desde o 4º episódio mesmo, ele já mostra praticamente o tempo em que ocorreu os 3 primeiros episódios e um pouquinho antes dele até o início do 4º. Ele corre em paralelo. Ele mostra que aquela pessoa Geraldine na verdade não é Geraldine, é a Monica Rambeau, que é a personagem que apareceu lá criança no filme da Capitã Marvel, que ela foi vítima do blip do Thanos. Então ela foi vítima do estalar e acabou voltando quando o Hulk deu aquele estalar também. E aí ela se juntou a nova agência, que é a Sword, ou Espada, se vocês preferirem chamar em português, que é como se fosse uma substituta da SHIELD. E ver que ela voltou daquela situação, descobriu que a mãe morreu durante o tempo que ela estava desaparecida. E ficou sem nexo, mas decidiu se focar ao trabalho novamente. Levar até o legado da mãe dela e se sentir útil. E a primeira missão que ela pegou foi descobrir o que estava acontecendo em Westview. Então aí a gente também tem a aparição do personagem do ator Randall Park, que é o que apareceu lá em Homem-Formiga. Deixa eu ver aqui o nome dele, que eu esqueci. Jimmy Woo. Então vemos o personagem Jimmy Woo aparecendo ali, o agente do FBI. E aí começa a participar dessa investigação junto com a Mônica. E aí quando... Desculpa, pessoal. E aí quando ele começa a investigar essa situação, ela analisa, vê alguma coisa diferente. E aí quando chega no limite da cidade, ela sente aquela barreira energética e acaba sendo sugada para dentro. E aí se torna Geraldine, tem aquela vivência dentro da série, até o Wanda expulsar ela de volta. E aí nos episódios 5 e 6 a gente vê que eles chamaram a equipe toda da espada, e eles começaram a investigar o Rex, e também eles começaram a verificar o visão dentro da redoma, que chamam de Rex, porque a redoma tem formato hexagonal de energia que cobre a cidade. A gente vê também a aparição do Peter Evans, que é o Peter Evans não, Evan Peters, desculpe. O Evan Peters, que era o Mercúrio do universo do X-Men na Fox, e que foi introduzido aqui na série como se fosse o falso irmão da Wanda, né? Já que o Mercúrio também acaba morrendo lá no Era de Ultron. E eles fizeram até essa jogada interessante que fez as pessoas especularem o que... Será que eles trouxeram o X-Men da Fox pro universo da Marvel? E isso foi interessante. Por isso que a série, eu acho que o WandaVision é uma série de ilusões. Não ilusões da própria série, mas ilusões passadas para as pessoas que assistiam. Principalmente quem é muito fã. Porque fez com que as pessoas analisassem e especulassem. E não foi nada disso. Expectativa zero da situação. Acho que uma expectativa foi sobre a outra vizinha Agnes, que muitas pessoas especulavam que era e acabaram acertando. Ok? E aí no final do 6º episódio a gente descobre que toda aquela coisa que tava vendo no Westview também era... a Wanda não controlava sozinha. O poder vinha dela, mas ela não controlava sozinha. Tinha alguém também articulando ali dentro que não tinha, fugia do controle dela. E a gente descobre que essa vizinha é a que fazia tudo isso.
e que essa vizinha, que era Agnes, se chamava na verdade Agatha Harkness, que era uma antiga bruxa que destruiu seu coven por ser punida por usar poderes além do que é permitido para a idade dela e, e aí foi, foi, foi punida e no momento da punição ela acaba matando as outras bruxas, incluindo a sua mãe. E a gente descobre que essa vizinha ela entrou dentro do domo, sentiu a energia do domo e diz que essa energia na verdade eram feitiços elaborados em escala magnitude grande e ela precisava saber por quê, para poder entender e roubar esse poder. E aí a gente começa o terceiro arco dos 3 últimos episódios. A gente vê a Wanda visitando, ela força a Wanda a visitar o seu passado, ok? E aí depois que ela começa a visitar o seu passado, a gente consegue também entender o que é a Wanda, entendeu? A Wanda não é mutante, a Wanda não tem os poderes da Joia do Infinito. A gente descobre que a Wanda era um ser que nascia com determinados dons mágicos. E é o que acontece. Esses dons mágicos foram amplificados pela Joia da Mente, a Joia do Infinito da Mente. E aí fez com que ela se tornasse uma pessoa muito poderosa. Mas não tinha um treinamento e esses poderes não tinham despertado ao máximo, a menos que saísse do controle do seu emocional. E aí ela classificou que esse tipo de pessoa, na verdade, é uma feiticeira escarlate. E aí veio também a referência do livro Dark Holds, o livro dos condenados, o livro dos pecados, que foi referenciado também, apareceu na série Agents of Shield, se eu não me engano também apareceu na série Os Fugitivos, mas a estética é totalmente diferente da série, até porque essas séries não fazem mais parte do MCU, iniciando a WandaVision. E aí explica o que é realmente essa feiticeira escarlate e dê esse título a ela. E aí ela começa a provocar o Wanda para também pegar esses poderes dela para si, a Agatha, né? Em comparado a isso, a gente também tem a descoberta que o Visão, que a Wanda estava com ele lá dentro do domo, não é o Visão original, e sim a, a joia da mente personificada na pessoa dela com as lembranças dela sobre o Visão. E por que a gente descobre isso? Porque o Visão verdadeiro, o corpo do Visão verdadeiro foi remontado pela espada, foi ligado baseado na energia que eles captaram da Wanda e foi enviado de volta pro Rex para matar o Wanda e o Visão. E aí a gente tem aquele embate dos dois visões, Visão do Domo contra o Visão modificado, que é um Visão praticamente sem alma, né? Porque ele segue direito ali programada para ele. E depois daqueles 12 embates, os dois começam a conversar. Tem o paradoxo de Teseu. E aí o Visão do Domo reativa as memórias do Visão reconstruído e ele se torna novamente Visão e sai fora. A gente não aparece a ver mais ele. Até que ele foi refletir sobre o que tinha acontecido com ele e as memórias que ele recebeu para poder entender mais ou menos o que ele era. Entendeu? E no final a gente vê que a Wanda vence a Agnes, aceita seu poder, entende o que ela aprisiona a Agnes, retira todo o poder da Agnes, aprisiona ela dentro da Westview e mesmo assim liberta a cidade novamente, se despede do Visão e dos seus filhos, que na verdade eram projeções dentro do Westview, só podia viver ali dentro daquele domo do Westview. Como foi desfeito, tudo aquilo ali também iria acabar. Mas ela fez uma despedida tanto dos filhos dela, agradeceu por eles ter escolhido ela como mãe e tal, e também da despedida do próprio Visão, que ela não pôde se despedir. Ela se despediu entre aspas ali no momento que teve que destruir a joia lá no Vingadores da Guerra Infinita, mas aí o Visão voltou novamente por causa quando o Thanos retrocedeu o tempo e matou o Visão novamente para tirar a joia da mente. Então ela não pôde se despedir direito do Visão e agora teve que dar, ela se despediu já consciente, aceitando que o Visão
não estaria mais ali presente. E aí foi o fim da série. Dentro do decorrer da série a gente vê que a Monica Rambeau ganha os poderes, porque ela atravessou, ou foi expulsa pela Wanda, e aquela energia da barreira energética dos feitiços da Wanda modificou suas células, e ela atravessou novamente. Então isso fez duas modificações que fez com que ela ganhasse poderes, e eu acredito que isso vai ser mais explicado agora no filme da Capitã Marvel 2, que ela também vai participar, a personagem. E a gente vê até na cena final, falando sobre isso. Mostra ali uma Skrull falando com a Monica Rambeau, e disse que um amigo do pai dela, que foi o personagem que apareceu lá no filme da Capitã Marvel, queria falar com ela. E aí falou, quando, aonde? Aí ela contou até pra cima, né? Se referindo ao espaço. E a gente vê agora, e também a segunda cena, que mostra, segunda cena pós-crédito, que mostra o Wanda num lugar bem distante, bem isolado, numa cabaninha, no meio das montanhas, no lago, próximo. Vendo tomando um cafezinho, né, normal. E mais na frente você vê a projeção astral dela, como feiticeira escalada, estudando Darkhold. Igualzinho que o Doutor Estranho fazia no filme dele. Enquanto ele dormia, sua projeção astral ia lá e estudava os livros de magia. Então ele aproveitava aquele tempo ali e fazia duas coisas. Aprimorar sua percepção sobre manipular a energia do multiverso. E a gente vê o Wanda fazendo isso, só que estudando o Darkhold. Gente, a série é ótima, é legal, tem esses aprofundamentos tanto do personagem como do próprio universo Marvel em si. A gente entende algumas coisas agora, mediante a isso, e agora esperar a aparição dela agora no próximo filme do Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura. Ela vai ser uma personagem fundamental nesse filme, já foi falado isso pelo Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios. Acredito eu que ela vai aparecer também em Homem-Aranha 3, Homem-Aranha Sem Caminho para o Lar, Sem Caminho para Casa. Não tem um título oficial em português, mas a tradução livre mais ou menos é isso. E vamos aguardar ver o que espera pra frente nesse universo, multiverso da loucura, que a Marvel agora vai pretender trazer a Wanda. Entendeu? E Doutor Estranho, e acredito que o Homem-Aranha também vai participar. Mas fala aí, pessoal, fala aí nos comentários o que vocês acharam dessa série. Essa série pra mim foi uma série muito maravilhosa. Aqui os 3 primeiros episódios, por não entender bem a temática, pra mim foram meio estranhos. Mas eu continuei assistindo com aquela perseverança de Jó. E aí agora eu me surpreendi, gostei bastante da série. Ele se tornou aquilo que a série aos poucos foi escalonando até chegar no seu ponto ápice. Um ponto necessário para que nós entendêssemos o que era o WandaVision mesmo. Tá bom? Mas fala aí, gente, o que vocês gostaram? Vocês gostaram da série? Vocês não gostaram? O que vocês acharam que faltou na série, que não faltou? Realmente não teve benefício? O Mercúrio dali não era o Mercúrio da Fox, era um falso Mercúrio. Teve benefício, não teve pesadelo. Foi uma ilusão para os fãs que geraram teorias. Mesmo assim foi uma série ótima, pra mim. Mas pra vocês, o que foi? Comenta aí embaixo nos comentários. Curta o vídeo, assina o canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas para eles conhecerem, tá ok? Que ajuda bastante o segmento do canal, tá bom? Nos vemos na próxima, com mais análise de filmes, de séries, reacts, tá ok? Que eu vou fazer também um pouco nesse canal. Tá bom, galera? Muito obrigado e até a próxima!